Olá pessoal, então eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês para passar algumas dicas para você que vai apresentar o seu trabalho agora num congresso próximo, que pretende apresentar seu artigo, seu pôster, seu resumo expandido. E esse vídeo então é um vídeo de dicas, né, centrais ali, que a gente pode chamar assim, para que você não fique perdido durante essa apresentação, tá? Seja nos eventos por aí pelo Brasil, Comped e tantos outros. Bom, vou começar com algumas dicas gerais de apresentação que eu quero passar para vocês. A primeira, mais importante, não use recursos audiovisuais. No geral, você estará numa sala, se for uma apresentação presencial, numa sala, geralmente eles dispõem as cadeiras ali em círculo. Se for virtual, você vai ter ali um tempo mais exíguo, então você vai estar numa situação como eu estou aqui agora falando para vocês. Então, assim, não gaste muito tempo com esse tipo de coisa, porque não vai chamar atenção, a menos uma situação muito excepcional, tá? Você tem algum dado para mostrar, e no geral não é o caso das pesquisas em direito. E ainda mais se for um evento presencial, você não vai ter esse recurso ali na hora, tá? De ter um projetor, um computador, então esquece isso. A coisa é aqui, você e as pessoas. Geralmente, como eu disse, você vai estar lá sentado numa cadeira, se for uma apresentação presencial, ou se for numa apresentação virtual, vai estar como eu estou aqui falando para vocês, tá? Uma outra dica que eu quero passar para vocês, atente-se à dinâmica que o coordenador ou os coordenadores do GT eles farão ali. Por quê? Sai a lista dos artigos aprovados lá no congresso, enfim, no seminário, etc., no que você estiver participando, e aí você imagina que ele vai seguir aquela ordem, e não necessariamente, tá? Às vezes eles agrupam os textos por temas semelhantes, às vezes eles fazem assim, vamos apresentar 5 textos e depois fazer o debate desses 5 textos, entendeu? Então, assim, fica atento no que está acontecendo dentro do GT, porque a coisa muda ali. Então, você tem que ficar prestar atenção no que os coordenadores do GT vão indicar naquele momento. É muito comum, às vezes, a gente ir para um congresso e ter 2 trabalhos para apresentar. Então, às vezes, você tem um trabalho que é para apresentar num GT num horário e outro no mesmo horário. Como é que você faz nesses casos? O que eu recomendo, e já fiz isso em alguns congressos, procura o coordenador do GT, especialmente antes, ali pouco antes, todo mundo chegando, tal, procura, conversa com ele, olha, eu tenho um trabalho no outro GT que está ao mesmo horário, se você puder me deixar para o final para apresentar, e aí você vai lá no outro, conversa, pede para me colocar na frente e tal, e vai fazendo assim. Geralmente o fluxo nas salas é muito livre, então as pessoas, não só as pessoas daquele grupo de trabalho estarão ali debatendo, como às vezes os ouvintes, as pessoas vão vir, chegar ali para ouvir o que está conversando. Tá? Aliás, eu recomendo muito que você faça isso. Tá? Apresentou o trabalho, a discussão ali já não é interessante, vai para os outros GTs, vai ouvir o que as pessoas estão conversando lá nos outros GTs. Isso é muito importante, você aprende demais com isso. Tá? Você faz rede de contato e tal. Então, se o seu trabalho está batendo com outro trabalho em termos de horário, né, e GT, conversa com os coordenadores antes para dar uma equilibrada nisso. Sobre a fala, no geral, prefira a terceira pessoa e na voz passiva. Tá? Não, evite a primeira pessoa. Ainda que o artigo seja um artigo em coautoria, né? Nós. Não, ao invés de você dizer assim, olha, nós analisamos isso, nós fizemos aquilo, porque o nós inclui muita gente, às vezes aqueles que estão ali, que não é o caso, né? Então, prefira, observou-se isso, analisou-se aquilo, acho que fica melhor e mostra um distanciamento do pesquisador em relação ao objeto de pesquisa. Tá? Mais uma dica, seja breve. Tá? Ali não é tempo para você ficar gastando muito tempo dos outros, porque há uma série de artigos a serem apresentados ali. 5 minutos está de bom tamanho, dá para falar muita coisa e não tomar o tempo ali do GT. Então, faça o seu roteirinho antes, dá uma ensaiada para ver se você está dentro desses 5 minutos ali mesmo, às vezes até menos, pode ser que o coordenador do GT fale assim, cada um vai ter 3 minutos, tal, mas fica ali em torno de 5 minutos, que é o mais adequado
para você não ultrapassar e não comprometer o desenvolvimento do GT. Eu vejo muita gente chegar lá querendo falar, explicar demais, as pessoas às vezes não estão interessadas naquilo, você acaba tomando um tempo exagerado do coordenador do GT, o cara vai ficar sem jeito de te cortar e tal. Então, assim, vamos com calma, porque há muita gente para falar e tem os debates também. Tá? Aí, vamos lá. Agora, chegou a sua hora de apresentar o trabalho, efetivamente. A primeira coisa é se apresentar, né? Então, meu nome é Bruno Bernardes, né? E aí você vai se apresentar e apresentar os coautores do trabalho também, inclusive na ordem em que eles aparecem, tá? Geralmente, a ordem, ela indica uma predominância das contribuições no trabalho, tá? Às vezes o final fica para o orientador, ou o orientador fica primeiro, tá? Mas é importante você apresentar não só você, mas os coautores. Esse artigo foi escrito por mim, Bruno Bernardes, e fulano, que são mestrandos, doutorandos ou professores, etc. Tá? Informe também a instituição que você está vinculado. Você está vinculado em qual instituição? Você é mestrando de qual lugar? Tal? Ou você está vindo, você é doutor ou é mestre por qual lugar? Ou você leciona em algum lugar. Acho que é importante você situar as pessoas, inclusive informando a localidade, que às vezes a pessoa não sabe o nome da universidade, aqui local, se ela está em qual estado da federação, para as pessoas entenderem ali, porque é um ambiente muito diverso. Tá? Informe também se o seu artigo partiu de algum desenvolvimento, por exemplo, de um mestrado. Olha, esse artigo foi desenvolvido no mestrado durante a disciplina do professor tal, que houve essa discussão e tal, a partir de referenciais teóricos informados, tal. Foi derivado de um projeto de pesquisa coletivo, foi derivado foi iniciativa própria, né, que aproximou-se de um professor e eles tiveram a ideia de colaborar. Informe o contexto em que está inserido o seu trabalho. Tá? Informe também o orientador da pesquisa. É muito importante isso. Né? Muitas vezes ele será um dos coautores. No geral, ele é um dos coautores. Às vezes, alguns congressos diferenciam os autores dos orientadores, né? Mas sim, informe quem orientou o trabalho. E aí você vai seguir a seguinte ordem para apresentar o trabalho. E desse jeito mesmo, o trabalho, ou o artigo, ou o pôster tem como título, e aí diz o título. Tem como tema, e aí explica o tema. O tema é aquele contexto fático inicial do seu artigo, do seu pôster, do seu resumo expandido. Né? Como problema de pesquisa, o artigo, ou o pôster, ou o resumo expandido, interrogou-se. E aí você traz a interrogação que consubstancia ali o problema de pesquisa. Nessa hora de problema, hipótese, não tem muito o que inovar. Aliás, você não pode. Se você falar algo que não está ali escrito, você está fugindo do que você efetivamente apresentou para publicar. Então, nesse momento, vale dar uma lida, sim, tá? Pode ficar tranquilo nisso, ninguém vai te bater por conta disso ou te criticar. A gente fica com uma impressão, aqui vai uma dica aqui para vocês. A gente fica com a impressão de que a gente tem que chegar no direito e sempre dar um show de eloquência, e não é. Ali é um ambiente científico, mais comedido, as pessoas estão observando ali a objetividade do artigo, né, do modo muito direto. Ali não se trata de um ambiente de paixões, como um júri e tal. O contexto é outro. Tá? Tanto é que, se você for apresentar esse artigo, por exemplo, no exterior, e fica essa dica, é imprescindível você levar alguma coisa para ler. Tá? Porque no exterior, eles vão interpretar isso como falta de educação da sua parte. Tá? É uma descortesia da sua parte não levar nada escrito, sinal de que você não deu importância para aquele momento. Então, leve alguma coisa escrita. Se aqui no Brasil, tenta memorizar para poder falar de um modo mais natural, mas nesses pontos mais duros, que você não pode mexer, problema de pesquisa, hipóteses, objetivos, você lê. Né? Se for no exterior, leia. Tá? Mas retomando, então você chega, o presente artigo tem como título, e aí diz o título. Tem como tema, e aí diz o tema. Tem como, interroga como problema de pesquisa, e aí você traz a indagação.
Como hipótese, conjectura-se que, e aí traz a hipótese, o objetivo geral do artigo é analisar não sei o que, compreender não sei o que. Tá? Não fale dos objetivos específicos se o seu texto tiver isso, porque você vai perder muito tempo falando disso, tá? Precisa ser direto. Já fala da justificativa também, justifica-se esse artigo por isso, por aquilo e tal. Se você entender que o tempo está bem controlado, você pode falar dos aspectos metodológicos. Partiu-se de uma pesquisa bibliográfica analisada a partir do raciocínio dedutivo, ou hipotético dedutivo, ou indutivo, né? E aí você gasta um tempinho falando metodologia. Mas se o cronograma estiver apertado, não gasta tempo com metodologia. E aí você vai para o desenvolvimento do artigo. Então você tem introdução, X, conclusão. Aquele miolo é o desenvolvimento. E aí você vai dar um panorama geral do desenvolvimento da pesquisa. Tá? Você vai explicar para eles, olha, o artigo tratou na seção 2, na seção 3, na seção 4, e aí passa uma ideia geral. Não é para descer as minúcias. Outra coisa, artigo não tem capítulo. Pôster, resumo expandido, não tem capítulo, tem seção. Tá? Então, na seção ou no tópico 2, na seção ou no tópico 3, tá? E aí você chega na conclusão. E aí na conclusão você não vai usar o verbo concluir. Você vai dizer, na conclusão, como resultado da pesquisa, identificou-se isso, aquilo. 5 minutos. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e antecipadamente as eventuais críticas a esse manuscrito. 5 minutos você fecha isso, tá? Papel e caneta na mão e aí você parte para os debates, né? Geralmente, como eu disse lá no início desse vídeo, eles vão organizar entre si ali os debates. E aí, eu passo a mensagem aqui para vocês, assim, fique desinibido diante desse momento, porque é um momento de troca. Isso é muito rico num congresso, principalmente um congresso presencial. Tá? Então aproveite aquele momento. É um momento de você se aproximar de um colega. Eventualmente esse colega, você vai de uma outra instituição, vocês vão produzir um artigo juntos, ele vai te chamar para colaborar num artigo do outro. É um professor que eventualmente vai aparecer na sua banca ou que vai te convidar para escrever. Então assim, faça rede de contato, aproveite esse momento, discuta, sugira, e quando for sugerir ou criticar o trabalho do outro colega, porque você também pode ser criticado, seja delicado. Olha, talvez no artigo do fulano eu queria sugerir ao colega o livro tal que é muito bom. Não seja incisivo, não seja aquela pessoa amarga, chata, porque o contexto não é de avaliação, é de debate. Ali, todos os artigos e pôsteres e resumos expandidos já foram aprovados, certo? Então, o momento não é de avaliação, o momento é de colaboração, tá? Então, ali, se você entrar, apresentar mal ou bem, o seu artigo vai ser publicado do mesmo jeito. Então, não se trata de um ambiente em que você está sendo avaliado, não há nota para aquilo, tá? Porque, e eu digo, esse evento é um importante momento de troca, principalmente depois da pandemia, nós perdemos muito com esses corredores acadêmicos, né? Então lá você vai poder saber de livros, de professores, estreitar relações, isso é muito bom. Aproveite o evento. Acho que essa que é a grande dica que eu tenho para passar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição e a gente vai se falando. Desejo um excelente congresso, um excelente evento a você. Até a próxima.